substituindo o professor Jefferson. Ele não vai estar presente hoje, então eu estou assumindo a turma hoje também. Uhum. Ok, ótimo. E aí, como foi que surgiu, né, esse interesse de conversar sobre escrita acadêmica, sobre as normas, os padrões da escrita acadêmica? Sempre quando eles começam a escrever o trabalho do relatório final, principalmente o relatório final. Semestre passado a gente fez o plano de aula e o relatório final. Neste semestre a gente fez o plano de ensino. Iríamos fazer o relatório final, mas agora a gente vai mudar a proposta para construir um blog. Em vez de eles apresentarem o relatório final da disciplina, eles vão construir um blog. Ótimo, Alexandre. Aí, quando chega nesse momento da escrita, é que eles se sentem um pouco incomodados ou até mesmo travados no momento de colocar no papel aquilo que eles têm em mente, aquilo que eles vivem na prática, aquilo que eles vivenciam enquanto artistas e também agora no sentido na condição de professores de teatro. Então, eu acho que é por aí. Se vocês, alunos, também quiserem contribuir. Basicamente é isso, professora, porque a gente não teve, tipo assim, uma disciplina que fortalecesse esse processo de escrita acadêmica. A gente teve uma, mas foi muito rápida, né? Não deu para aprofundar mais sobre os formatos de escrita, como é que se escreve, como é que se acessa, como é que a gente aprende a estudar. Eu acho que a grande questão é porque a gente talvez não saiba estudar direito, né? Ao menos eu não sei. E aí a ideia é que a gente consiga organizar um pouquinho as ideias, pegar umas dicas, aprender um pouquinho, né? Como a senhora passou lá na aula da gente lá na pós. Certo. Então, olha só, então deixa eu... A gente vai ter um momento de apresentação da turma ou não? Ou rapidinho? Só para saber, conduzam aí, viu? Os trampos, como é que vocês pensaram? Só para saber, senão eu já vou começar. A gente pode esperar, eu acho que alguns minutinhos, porque o pessoal está entrando, aí acho que a gente pode esperar até 6h40, por aí, que eu acho que é o teto, né? Isso, 6h40, e aí lhe apresento, e a gente vai se apresentar bem rapidamente, assim, falar um pouquinho. As pessoas podem falar, inclusive, que elas estão esperando, né? O que elas acham que vão vir. Mas todo mundo concordou com essa temática e a necessidade dessa temática hoje aqui, a gente conversar um pedaço. E deixa eu só saber mais uma coisa de vocês. Todo mundo aí é primeira formação, primeira graduação, ou já tem gente que já passou por uma outra graduação? A minha é a primeira. Todo mundo é a primeira? Também é a primeira. Certo. Não, Tá bom. a minha é a segunda. Eu acho que eu e Tiana. Tá. Tá bom. E a ideia, Tatiana, me fala aí, a sua formação é teatro ou é pedagogia? Teatro. A minha formação é licenciatura em teatro também. Certo. Ok. E quer dizer que o trabalho final deles, não é o trabalho final, é o trabalho, esse relatório de estágio, é isso? Isso. Então, não vai ser um relatório, vai ser um blog. Agora vai ser um blog. A gente decidiu isso ontem. A gente combinou isso ontem e levamos a proposta para o professor Jefferson e ele acatou. Mas, assim, a realidade dos estágios, né, estágio 1, 2, 3 e 4, é que ao final de cada estágio eles possam elaborar esse texto, esse relatório, que é muito parecido com a escrita de um artigo, por exemplo. Sim, mas eu quero saber, esse é estágio 3, não é isso, essa turma? Sim. Pronto. E em estágio 3, o pessoal estava em sala de aula ou não? Ou estava vendo outra, estava observando, ou já estava dando aula, ou estava elaborando material? Como é que funciona esse estágio? Eles elaboraram um plano de ensino, né, um plano de intervenção, que nesse plano de ensino eles vão fazer 3 observações da aula e 3 regências. Então, eles vão começar a
a se inserir no ensino remoto a partir da próxima semana. Alguns já estão inseridos nos grupos do WhatsApp, acompanhando as turmas nos grupos do WhatsApp. Mas ativamente eles vão começar na próxima semana. Sim, Alexandre está dizendo que começa amanhã, sexta-feira também, o trabalho dele com a turma. Aí alguns alunos vão fazer aula via Google Meet, outros vão gravar videoaula para postar no WhatsApp. Certo. E além da atividade síncrona, que nesse caso seria o Google Meet ou a videoaula, eles vão propor atividades assíncronas, que são atividades escritas ou práticas, né? Práticas corporais ou práticas, enfim, artísticas. Certo. E o formato desse blog, os registros serão que tipo de conteúdo? Então, primeiro, a postagem do plano de ensino que eles produziram, e em seguida as videoaulas e as atividades que eles vão preparar para os alunos. Então o blog ele vai servir como uma espécie de instrumento para socializar e todo mundo da turma ter acesso ao que todo mundo fez. A ideia é isso. Para socializar, ter um registro. Isso. E até mesmo para a gente não perder esse material, né? Sim. Então, então vai ter, só para retomar aqui, né? Então, vai ter a inserção dos planos de aula, né? Isso. As videoaulas que eles vão produzir dando aula e os registros das regências que eles observaram. Esse registro da regência será uma espécie de relatóriozinho ou será um texto mais descritivo? Será uma descrição do processo ou será um relato? Como é que vocês pensaram? A gente não havia pensado em um registro da observação. Porque a gente conversou sobre isso ontem, né? Então, a gente ainda está em processo. Mas quando a gente propõe uma escrita, a gente propõe um relato de experiência. Geralmente é um relato de experiência. Certo. Ok. Perfeito. Podemos começar, então. Eu acho que já deu, né, o tempo. Gente, boa noite, boa janta para quem está comendo e acompanhando o nosso encontro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escrita acadêmica, né? Pegar algumas dicas, alguns closes com a professora Aparecida, que é uma professora muito maravilhosa, que tem uma prática pedagógica muito legal, professora do IFRN aqui de Parnamirim. E aí, professora, o tempo é seu. Você faz como quiser, propõe o que quiser, estamos aqui para se alimentar do seu trabalho. Mas vamos assim, eu estava fazendo essa enxurrada de perguntas exatamente para entender um pouco o objetivo desses registros, não é? Então, boa noite para todo mundo, para todos, para todas. Então, a minha formação mesmo é letras, tá? Língua portuguesa e literatura, literaturas de língua portuguesa, né, na UFRN, mas as minhas pós-graduações, nenhuma são na área de letras, né? Um mestrado em ciências sociais e um doutorado em educação, tá certo? Com objetos específicos das áreas. Sim. Então, assim, eu só faço esse introito assim para dizer que não é tão bicho de 7 cabeças assim. No final das contas, dá certo, tá? Então, gente, a primeira coisa, não é? Por exemplo, imagino que vocês, faltando um ano para finalizar o curso de vocês estão fazendo estágio, é a licenciatura em teatro, não é isso? É só licenciatura, né? Me digam, mas vocês já tiveram algumas disciplinas específicas do curso, não é isso? Né? Vocês já estiveram em situação de, por exemplo, de construir de montar, de elaborar uma peça de teatro, por exemplo, ou vocês só leram os textos? Não é? Já passaram por... Quando vocês foram solicitados a essa produção escrita, antes de escrever, qual a primeira coisa que vocês fizeram? Qual a primeira coisa que vocês pensaram? Que tá bem. Quando vocês foram provocados a elaborar um texto, uma peça, ou construir um roteiro de alguma coisa,
Qual a primeira coisa que vocês pensam antes de escrever? Pensar o projeto, pensar metodologia, pensar formulação de como é que vai ser, quanto tempo a gente vai precisar. Pelo menos esse é o meu organograma, né? Tá O muito microfone tá abençoado, desligado. microfone. Pensa na ideia, no tema, né? No como fazer, na temática. Tatiane, sim, construção dramatúrgica, você está lembrando aí na disciplina, né? Específica. Sim, mas depois o como. Esse como envolve o quê? Mesmo sendo uma atividade específica dentro do curso, mas para você pensar a temática e o como, você está considerando o quê também nessa sua construção? Sim, Adila, o desenvolvimento, mas para quem? Para mim, para quem for ler, Para quem for ler, ou para quem for o seu interlocutor daquela construção, não é? Então, mesmo em um exercício, para quem for assistir o espetáculo, né, ou a peça, ou coisa do tipo, ou seja qual for o gênero, o subgênero da dramaturgia, não é isso? Então, a primeira coisa é que a gente tem que pensar, a gente não constrói para nós mesmos, a gente constrói para o outro. Isso é uma primeira coisa importante, não é? Então, é pensar qual é o nosso público, com quem que a gente vai dialogar, não é isso? E especialmente se for uma peça de teatro, né? Um outro elemento, então, quando eu penso então, em quem vai ler também, né? Então, se esse ler, agora vamos sair um pouco somente vamos sair do espectro da dramaturgia, né? Mas se esse ler não envolver imagens, gestos ou, né, nem nada do tipo, nem sons, mas envolver somente palavra escrita, não é? Eu também tenho que ter, de forma redobrada, essa preocupação, não é? O que é que eu produzo aqui, não é? Qual a ideia que eu concebo, a ideia que eu elaboro aqui é essa, mas isso que eu estou materializando em um texto escrito será compreendido da mesma forma que eu estou imaginando sua construção por aquele que vai me ler, ou aquela que vai me ler, né? Então, há que ter essa preocupação também, né? Então, uma coisa que a gente faz, né, que é um exercício muito interessante, nesse processo de elaboração, a gente também fazer um exercício de distanciamento do texto, nós para com o nosso próprio texto. E pensar o distanciamento, né, fazer esse exercício de distanciamento, né, ou seja, dar um descanso, não é? Nunca achar que ele está pronto da primeira leva, né, da primeira elaboração, da segunda, da terceira, mas se afastar um pouquinho, dar um descanso, ver outras coisas e depois retomar, reler com calma para ver se realmente eu estabeleço alguns parâmetros da escrita. Primeiro, se a construção das ideias elas estão coerentes, né, e se elas estão realmente expressando o sentido que eu imaginei para o outro. Ou se há alguma incongruência ou alguma incoerência, né? Então, essa é a primeira coisa. Essa postura, gente, por exemplo, a professora falou que vocês, no blog, vocês vão ter que fazer um relato de experiência, né? Um registro. Veja, para quem se debruça sobre, agora falando numa situação pedagógica, numa intervenção pedagógica, né? Então, ou mesmo numa intervenção que você fez de um projeto de teatro com algum grupo, com adolescente, ou mesmo numa sala de aula, quando você realiza uma atividade pedagógica. No momento em que você para rever essa atividade, não é? Esse exercício de distanciamento é fundamental. Por mais que você avalie que aquilo que você fez foi maravilhoso,
né, que você alcançou os objetivos propostos. Mas é necessário, quando a gente se propõe a fazer, a ter esse olhar mais investigativo, mais de reflexão, esse distanciamento é fundamental, né, para poder ter a dimensão daquilo que a gente fez, né, para a gente compreender, por exemplo, as limitações do que foi proposto e para poder ver como que a gente elabora novas estratégias ou novos conhecimentos a partir dali. Então, isso é uma primeira coisa, né? Então, eu estou começando esse introito porque, para toda situação textual, gente, primeira coisa que a gente tem que ter clareza é o seguinte: qual é a intencionalidade com que eu faço esse texto? Qual é a minha intenção? O que é que eu quero com a elaboração dele, não é? Qual a intencionalidade que me move? Não é isso? Então, veja, quando vocês elaboram uma peça de teatro, vocês fazem esse exercício também, por exemplo, para definir se o que você vai fazer é uma comédia, não é? Se é uma peça de caráter dramático, se será uma tragédia, se será uma farsa, não é? Se será, por exemplo... Então, quando você imagina qual é a intencionalidade do seu processo de elaboração, isso já vai lhe abrindo, direcionando para determinadas escolhas. Então, para toda produção textual tem isso, não é? Então, veja, quando eu penso isso, por exemplo, bom, eu quero discutir determinadas temáticas que são essa temática específica que é essencial para o processo de formação de um professor de teatro. Então, veja, você definiu a intencionalidade, você quer debater o tema, você quer discutir. Então, logicamente que aí você já isolou diversas possibilidades de texto, porque você vai ter uma gama de gêneros discursivos apropriados que caibam essa intencionalidade de discutir e debater, né? Então, você pode mobilizar, por exemplo, fazer um artigo de opinião, principalmente se você vai publicar no blog, né, ou numa coluna de um site ou de um jornal impresso mesmo, né? Você pode, dependendo de como, se você vai dizer, não, eu quero debater, ou dizer, não, eu quero provocar um processo de mobilização, né? Isso se junta, você pode usar uma carta aberta, né? Então, uma carta argumentativa, o que for, né? Então, a intencionalidade, né, ela é fundamental, tanto para a gente ter clareza de com qual materialidade de texto a gente vai lidar, ou seja, o que a gente chama de gênero discursivo, mas também para a gente saber com que estrutura de texto a gente vai lidar, não é? Então, veja, se eu quero debater, né, uma determinada temática, eu vou fazer isso por meio de um texto escrito, então a gente pode pegar um gênero específico, que é o artigo de opinião. Mas, para eu debater, esse artigo de opinião, ele tem uma estrutura própria, ele tem uma espinha dorsal, né? Então, eu vou ter que mobilizar uma estrutura predominante nele, que é a estrutura argumentativa, né? Agora, se o que vocês vão fazer, que é exatamente um relato de experiência, o gênero é outro, o nome diz relato. Então, você vai ter que contar uma história, você vai ter que mobilizar, contar um processo, não é? A estrutura desse texto não é a mesma de um texto argumentativo, embora ele abra para você estabelecer determinadas análises, né? Mas a estrutura dele, né, será de um texto mais narrativo, né? Então, eu tenho alguns modos de elaboração desse texto, tá? Eu posso projetar aqui, eu tenho alguns exemplos, né? Eu vi que a Amanda também colocou como exemplo, né, a questão de ver diferenças de introdução, de resumo, como é que cita e tudo mais, né? Mas antes de passar para isso, é importante eu queria só partilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês só um textinho para a gente acompanhar, ele é curto,
Tá certo? Chegou aí? Chegou sim. Chegou. Pronto, né? Então, vocês estão vendo aí, não sei se vocês têm referências sobre Antônio Cândido. Já ouviram falar dele? Então... Desculpa, gente, é meu filho, eu pergunto, vocês já ouviram falar dele? Ele vai passando aqui, aí é molecagem, né? Eu já. Bom, figura. Então, Antônio Cândido, ele, além de sociólogo, ele foi um grande crítico literário, né? Ele é responsável, uma referência. Faleceu não tem muito tempo, né? A gente imaginava, que eu digo a gente, quem é da área de letras, né? Imaginava comemorar os seus 100 anos ele vivo, mas infelizmente ele se foi faltando 2 anos só para fazer 100 anos, né? Então, acho que foi em 2015, né? 2015 ou 2016 que ele se foi, mas Antônio Cândido, ele é um crítico literário, né, um historiador da literatura também, e também um sociólogo, né, foi sociólogo, né, e deixou contribuições importantes, né, análises importantes nos 2 campos. E só para a gente ver aqui, né, então veja que aqui eu estou trazendo uma questão que é a argumentação, né, e o título aí, Antônio Cândido, a literatura como direito do ser humano. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a leitura e depois a gente discute um pouco sobre essa estrutura e alguns elementos envolvidos aí na composição textual, certo? Pode ser? Eu leio e vocês acompanham, e vocês vão acompanhando o texto aí, para todo mundo acompanhar junto, né? Então, vamos lá, né? Para o sociólogo e crítico literário, está passando o texto, gente? Sim, sim. Ok. Para o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, a literatura tem de ser vista como um direito básico do ser humano. Estela Santos. Em seu texto Direitos Humanos e Literatura, Antônio Cândido defende que a literatura é, ou ao menos deveria ser, um direito básico do ser humano, pois a ficção, fabulação, atua no caráter e na formação dos sujeitos. Primeiramente, ele destaca o que são os direitos humanos, aqueles ligados à alimentação, moradia, vestuário, instrução, saúde, à liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, bem como o direito à crença, à opinião ou lazer. Estes são bens que asseguram a sobrevivência física e também a integridade espiritual. Neste gancho, Cândido indaga. E por que não o direito à arte e à literatura também? Segundo o crítico, a literatura se manifesta universalmente através do ser humano e em todos os tempos tem função e papel humanizador. Mas como essa humanização se dá? De início, Antônio Cândido destaca que chama de literatura nesse texto tudo aquilo que tem toque poético, ficcional ou dramático nos mais distintos níveis de uma sociedade, em todas as culturas, desde o folclore, a lenda, as anedotas e até as formas complexas de produção escritas das grandes civilizações. E defende a ideia de que não há um ser humano sequer que viva sem alguma espécie de fabulação ficção, pois ninguém é capaz de ficar as 24 horas de um dia sem momentos de entrega ao universo fabulado. Se ninguém passa o dia todo sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura, no sentido amplo dado nesse texto, parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Cândido, 1989, página 112. A literatura é, para ele, o sonho acordado da civilização. E assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. É por esta razão que a literatura é fator indispensável de humanização e confirma o ser humano na sua humanidade, por atuar tanto no consciente quanto no inconsciente. A literatura tem importância equivalente às formas evidentes de inculcamento intencional, como educação familiar, grupal ou escolar,
Por isso, as sociedades criam suas manifestações literárias, ficcionais, poéticas e dramáticas, em decorrência de suas crenças, seus sentimentos e suas normas, e assim fortalecem a sua existência e atuação na sociedade. Antônio Cândido salienta ainda: a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações de ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. O crítico ainda chama atenção para a questão do papel formador de personalidade que a literatura tem. Não podemos vê-la como uma experiência inofensiva, mas como uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, ou seja, a literatura tem papel formador de personalidade, sim, mas não segundo as convenções tradicionalistas. Ela seria, na verdade, a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. A literatura, então, não corrompe nem edifica, mas humaniza ao trazer livremente em si o que denominamos de bem e de mal, e humaniza porque nos faz vivenciar diferentes realidades e situações. Ela atua em nós como uma espécie de conhecimento porque resulta de um aprendizado, como se fosse uma espécie de instrução. A humanização, de acordo com Antônio Cândido, é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Além disso, assevera que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. E defende o fato de que a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. E por estas razões, a literatura está relacionada com a luta pelos direitos humanos. Em suma, o que o renomado sociólogo e crítico literário brasileiro defende é que a luta por direitos humanos abrange um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. É por isso, portanto, que uma sociedade que seja de fato justa pressupõe o respeito pelos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades, em todos os níveis, é um direito inalienável. Então, gente, vocês conheciam esse texto? Alguém já tinha lido em alguma situação? Conhecia não, eu. Ok. Então, olha só, gente. Primeira questão, né, para a gente perceber. Qual é a intencionalidade de Estela Santos aí, nessa escrita? Estela Santos foi que escreveu. A que ela se propôs aí nesse texto? Apresentar a literatura como uma coisa que necessariamente deve ser de acesso ao ser humano, que deve ser de livre acesso. Defender, justamente como o Tati falou, defender a literatura na vida das pessoas. Sim, mas quem faz essa defesa é Estela Santos ou é o Antônio Cândido? O Antônio, Não, no caso ela fala do Antônio, ela relata como era a literatura dele e no que ele acreditava, né? Pronto. Eu acho que ela quis mostrar o ponto de vista do Antônio Cândido, né? Apresentar o estudo dele, né? O que é que ele escreveu sobre isso. Isso. E onde foi que ele escreveu? Ela citou aí. No seu texto, Direitos Humanos e Literatura. Pronto, né? Então, veja, aqui a gente tem um texto acadêmico, não é? É um gênero específico que
somente vez ou outra algum professor ou professora pede para a gente fazer. Então, veja, a intencionalidade da autora, ela se debruçou, ela leu esse texto de Antônio Cândido e ela escreveu um texto apresentando, na verdade, trocar um termo, tá certo? Foi Adela, né, que falou, que ela relata sobre a escrita. Pronto, então vamos trocar esse termo. Na verdade, ela não faz um relato, ela faz uma análise crítica do texto de Antônio Cândido, tá certo? Então, por que é importante fazer essa observação, né? Por quê? Porque, como eu falei, o relato, ele remete para uma estrutura específica de texto, que é o que vocês vão fazer no relato de experiência, é uma narrativa. E esse texto especificamente aí não é uma narrativa, é um texto argumentativo. Mas que texto é esse? Então, quando a gente fala texto, isso é uma categoria muito ampla, não é? Então, o próprio gesto que a Alexandre está fazendo aí na rede é um texto, né? Qualquer um de nós, vocês são teatro, bem sabe disso, o próprio corpo é um texto, né? Ele fala, não é isso? Então, a categoria ampla. Por isso que a gente fala em gêneros discursivos ou gêneros textuais, exatamente para dar dimensão da materialidade desses textos, como é que ele se manifesta a partir da intencionalidade que eu tenho. Nesse caso específico, a autora escreveu uma resenha crítica do texto de Antônio Cândido, né? Então, a gente está diante de uma escrita acadêmica que somente é realizada quando eu me proponho a estabelecer uma análise de uma determinada obra. Isso é uma resenha, né? Então, imagine, digam aí, um autor, um dramaturgo aí da nova geração que vocês gostam, que vocês conhecem ou que tá na boca aí de todo mundo, da área. Henrique Fontes? Pronto, Henrique Fontes, né? Então, imagine, veja, a última peça deles que ganhou premiação foi a do Invenção do Nordeste, não é isso? Mas teve Jace também, que é uma elaboração do grupo, não é? Assim, o texto é a elaboração do grupo. A Invenção do Nordeste, eles fizeram baseados no livro do Durval Muniz, não é? De mesmo nome. Foi na tese do Durval, não é? Então, veja, imagine que Henrique Fontes, né, lança publica uma peça de teatro, aí, sei lá, A Invenção de Natal, tá bom? Pegando aqui. Aí vocês, né, vai lá, Denis Chachá, que eu estou dizendo aleatoriamente que eu estou vendo na tela aqui, tá bom, gente? E diz, poxa, rapaz, que texto. Olhe, não só o povo do teatro precisa saber, mas o pessoal que lida com cultura de um modo geral. Bora, vou ter que dar publicidade a isso. O que é que faz Denis Chachá? Para essa finalidade, para essa intencionalidade, ele vai escrever uma resenha crítica, não é? Mas aí, quando o Denis Chachá vai ler de novo o livro, a peça, né? Passa aquela euforia que ele vai ler de novo, aí ele encontra lá, desse, vixe, mas tem uns negocinhos aqui que é meio assim, eu não gostei muito, não. Tem umas coisas boas, mas tem umas coisinhas aqui que eu acho que Henrique Fontes que não me escute, né? Eu tô só variando aqui, né? Situações hipotéticas. Ele podia ter pesquisado mais um pouquinho para poder botar na peça. Porque eu, natalense da Gema, isso aqui não é assim, né, desse jeito, não. Então, veja, a resenha crítica, ela abre espaço para que Denis dê as devidas venhas, né, para o texto, mas também aponte as lacunas que ele observou. Né? Diga aí, que permite que diga, mas em tal e tal passagem o autor poderia ter investido mais numa pesquisa histórica da cidade, para compreender alguns elementos culturais, etc. Tá certo? Então, ele abre espaço para isso.
tá? Então, isso aí, essa é a escrita acadêmica. Ele tem outros elementos, né? No caso aqui, a resenha de Estela. A gente percebe, veja, pelo tom que ela assume na escrita, ao apresentar o texto, ela tece alguma crítica negativa? Vocês perceberam isso? Não tem, né? Não tem nenhuma passagem assim que ela faça alguma ressalva, não é? Então, veja, mas o fato de não fazer nenhuma ressalva, de não apontar algum elemento negativo, não significa que não seja uma crítica, né? Então, a primeira coisa, o processo de argumentação está aí. Então, ela elege esse texto de Antônio Cândido como essencial para a compreensão da literatura, né? Essa visão de literatura e das artes de modo geral, né? Ele ponta no texto, como um direito humano, não é? Então, eu acho que antes dele ninguém tinha pensado, a gente se fala em educação, em saúde, não sei o quê, em cultura, de forma mais assim, colocar a literatura como um direito humano. Então, ela elege essa ideia e vai argumentando, né, mostrando a importância dessa ideia de Antônio Cândido e vai trazendo o processo de argumentação a partir do próprio texto dele, não é? Então, desse modo, se constrói uma resenha crítica, certo? À medida que ela vai intervindo no texto, ela vai mostrando ao leitor que ela tem plena concordância com o que está ali. Não é? Então, a autora, ela também se mostra. Ela também se mostra. Tá certo? Pronto. Eu trouxe esse texto aqui porque também, como dentro do que estava colocando aqui em relação ao que vocês apontaram, né, que a Amanda me mandou, em relação à citação, ela foge um pouquinho a algumas convenções. Né? Então, a gente pode observar a escrita, né? Uma construção em um texto em prosa, não é? Com estrutura argumentativa, não é? Embora ela, em várias passagens, ela vai explicitando o que Antônio Cândido diz, não é? Mas, quando você passa para a citação, que é o que a gente chama de a citação as vozes marcadas e demarcadas no texto, né, como a gente diz, né? Então, veja. Aqui, ela faz bem direitinho, ó. Então, a citação direta, primeira coisa, né? Então, quando a gente fala em citação, num texto acadêmico, a citação significa que, a partir do que eu elaboro como ideia, eu lanço mão de outras vozes, né, de outros autores, especialistas da área, para me dar respaldo. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso diretamente, reproduzindo a fala do autor, a sua escrita, ou posso fazer isso indiretamente, me apropriando do que esse autor diz, né, e reelaborando, mas mantendo a essência da ideia lá, que é a citação indireta, certo? Tudo bem, gente? Qualquer coisa vocês interrompam aí, viu? Que agora eu não estou vendo vocês, não. Abram o microfone e podem interromper. Não é? Então, aqui, ó, veja, ela usou, a gente percebe as aspas, não é? Significa que ela pegou diretamente do texto, aqui Antônio Cândido falando. Então, ela fez a citação desse modo, ó, no interior do texto, né? O sobrenome, o ano e a página. Mas isso que ela fez aqui, ó, página 112, isso não se faz no texto acadêmico, gente. Não é? Então, provavelmente... Diga. Só quando a gente tá morto de preguiça. Mas eu vou dizer uma coisa. Provavelmente, ela escreveu essa resenha para publicação no site ou coisa assim, mas se fosse para uma revista científica, por exemplo, ia voltar para que ela corrigisse as referências. Certo? Então, é importante a gente perceber, não é, que como toda escrita, não é? Por exemplo, do mesmo modo que nenhum poeta vai escrever poesia, né, sem usar metáforas,
se não tiver metáfora, se não tiver um trabalho com a linguagem, ele não vai ter um poema. Do mesmo modo, a escrita acadêmica, ela também obedece a um certo ritual. E a gente sabe, né, vocês devem vivenciar isso, a gente sabe que a nossa tradição acadêmica é extremamente conservadora, não é? Graças ao movimento modernista lá atrás, né, e as suas seus vários desdobramentos ao longo da nossa história, o registro, né, a forma de escrita, o estilo, né, ele é tido com mais maleabilidade. Por exemplo, quando a gente escreve um trabalho de final de curso, uma monografia, uma dissertação de mestrado, etc. Mas, do ponto de vista das regras de como eu me relaciono com esse texto, elas permanecem, né, tem até uma norma técnica para isso, né, que é a BNT, tá? Então, veja, isso aqui para publicar num blog, no site, passa. Mas do ponto de vista, assim, da escrita do texto, essa forma de citação, né, se fosse enviar para... poxa, eu estou precisando completar aqui uma pontuação, vou mandar para a revista, não é? O parecerista ia voltar, disse, ó, ajeita essas referências aí, porque senão não sai. Né? Então, veja, qual seria a saída? Não é? Se vocês podem perguntar assim, professor, ia ter que a mesma página que ela está usando, ela ia ter que repetir isso aqui novamente nas várias situações? Sim. Sim. Não é? Oi. Isso aí só se usa, né, quando você faz em nota de rodapé. No citação, no corpo do texto, não. E olha, hoje, a própria BNT é muito mais comumente usado isso aqui, não é? Essa forma textual. Né? A outra forma aqui, ó, você viu, essa aqui é no meio do texto, e veja, aqui ela fez um recuo, não é isso? Certo? Tem uma regrinha para isso aqui. Alguém sabe dizer? Por que ela fez esse recuo aqui e na outra citação ela não fez? É porque essa citação aí, ela é longa, né? Ela tem mais de 4 linhas, depende, né, da regra, mas eu acho que ela tem mais de 4 linhas. 3. Mais de 3, a partir de 4. E aí ela ganha um recuo e, dependendo não sei de onde for publicada, eles pedem para diminuir um pouco também a fonte. E isso mesmo, Denis. O que a regra diz, né, a BNT diz, é que a gente mantém a citação no corpo do texto até 3 linhas. Quando passa das 3 linhas, né, ou seja, de 4 em diante, tem que fazer esse recuo aqui na própria reguinha aqui, ó, como está marcado, né? Você faz esse recuo. Aí, veja, outro pecadilho aqui, conforme a BNT, não é? Então, qual era a saída? Como ela disse aqui, o Antônio Cândido salienta ainda, então não custava nada abrir o parênteses aqui e colocar o ano, no caso 1989, página 113. Ou, aqui dentro do parênteses, colocar Cândido, em letra maiúscula, o ano e a página, como ela fez anteriormente, entendeu? Então, são pequenos detalhes que têm muito mais a ver com a forma, né, com o ritual, tá? Da escrita, tá certo? E aí ela comete em várias outras situações, né? Só o parêntese com a página, então isso não se faz. Isso não se faz do ponto de vista da escrita acadêmica, né? Um outro traço importante, gente, de se colocar, ó, é que, como é alguém falando de outro, não é? É um outro traço, vocês percebem a busca de impessoalidade no texto, não é? Então, tem algumas marcas aqui, ó. O crítico ainda chama a atenção para a questão do papel formador de personalidade, né? Então, ela se refere o tempo todo aqui, como a gente diz, indiretamente, né? Então, ela está demarcando que isso não é ideia dela, mas é de Antônio Cândido. É o crítico, ou seja, Antônio Cândido. Aqui é o que a gente chama de uma
de uma estratégia de coesão textual por substituição lexical, tá certo? Porque, ó, como ela vem usando Antônio Cândido, aqui Antônio Cândido, Cândido, não sei o quê, então essa é uma forma de evitar muita repetição do nome. Então, a gente vai substituindo por alguns termos similares, né, ou que tem a ver com a pessoa de quem a gente fala. Então, nesse caso aqui, ela pode usar o crítico, né, o sociólogo, não é? Ou o estudioso da literatura, né? Então, é o que a gente chama de coesão por substituição lexical, é usar uma palavra que se atribui à pessoa, não é? E denominar, né? Então, veja, do ponto de vista da linguagem, não é? Embora ela use o padrão normativo acessível, qualquer pessoa lê isso aqui, né? Ela não usa palavras rebuscadas, né? Aquelas palavras que ela vai buscar em dicionário para deixar um texto rebuscado. Então, mas usa o vocabulário corrente da língua portuguesa, mas é o padrão normativo. E o texto marcado por esse distanciamento da autora em relação a ele. Ela está sempre se colocando. É alguém que está fazendo análise do texto de outro. Não é? O que é que está dizendo, o que é que traz esse texto. Então, é marcado pela impessoalidade, não é? Sempre faz questão, né, de quando está citando diretamente, colocar as aspas, ou fazer o recuo, ou, quando não está citando diretamente, informar que é dele, não é? Olha aqui ao final, não é isso? O que o renomado sociólogo e crítico literário defende é que a luta por direitos humanos abrange um estado de coisa em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura, tá? Então, observe que não tem citação dele aqui, não é? Ela está se apropriando da ideia dele, mas está dizendo que isso não é ela que está dizendo, é o que defende, é o que ela compreendeu da defesa de tese que Antônio Cândido faz, né? E finaliza aqui, abracemos Antônio Cândido, certo? Professora, Diga. estou com uma dúvida sobre a citação. Uma vez eu precisei escrever um artigo, aí eu estava lendo um livro, aí Sim. no livro a autora citava outra pessoa. E eu gostei muito daquela citação, só que eu estava lendo o livro dela, né, que ela estava citando outra pessoa. Aí eu teria que colocar de alguma forma, não sei, que eu tirei do livro dela e coloquei, mas que no livro dela era de outra pessoa a citação. Como é que faz isso? Porque causou uma Isso. confusão muito grande. Alexandre já está respondendo por mim. É esse termozinho latino aí, que significa citado por, apud, certo? Aí no caso, Então, você... Tá, deixa eu falar agora. Aí no caso, pronto, um exemplo. Eu coloco o nome do fulano, apud, e o nome dela, da autora do livro, é isso? Porque eu tenho que colocar entre parênteses, né? Não, você coloca... Então, imagine, ó. Imagine que você não teve nenhuma... Não pegou o texto de Antônio Cândido, esse texto, mas você teve acesso a esse dessa Estela, tá certo? Aí você achou interessante essa citação que ele faz aí, não é? Sobre o processo, isso aí, ó, que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como exercício da reflexão, do saber, etc. Sim, sim. Você achou interessante isso aqui? Cabe direitinho no que na ideia que você está desenvolvendo. Mas como você não leu do original, você vai dizer Cândido, apud, fulana de tal, página tal. Se for, entendeu? Se for retirado de um site, você tem que dar essas informações e colocar disponível colocar o endereço do link do site onde você tirou, acesso dos pontos e colocar a data de quando você teve acesso àquele texto. Sim, sim, ficou claro. Obrigada. Certo? Não é? Pronto. Me pegou essa semana foi em relação à primeira pessoa
nos artigos, né? Porque tem toda aquela questão da impessoalidade, de se colocar na terceira pessoa, mas que é uma questão que vem sendo questionada, principalmente nas artes, né? Quando você tem muitos artigos, por exemplo, sobre produção pessoal de algum espetáculo, de alguma coisa, sempre os autores eles citam e se colocam na primeira pessoa. Como é que funciona essa questão da primeira pessoa na escrita acadêmica? Pronto. Não, é desse modo, porque nesse caso aí é o relato pessoal, não é? Agora tem uma questão. Veja, é que mesmo sendo um relato pessoal, você não fez sozinho. Então, o relato pessoal, você está olhando para uma produção que sempre é coletiva, não é isso? Sempre é coletiva, não é? Então, é mais indicado utilizar-se do nós, não é? Do nós. Você está fazendo um relato daquilo no qual você está envolvido, não é? Mas não é uma produção somente sua, não é? Mas se você perguntar, mas se tiver uma situação que realmente ninguém foi algo inusitado, ninguém estava envolvido, né, e foi algo que ocorreu mesmo, mas eu acho interessante citar. Logicamente que você demonstra isso no texto, você vai usar a primeira pessoa, não é? Então, isso aí tem a ver com o percurso metodológico escolhido, né? Inclusive, há alguns autores que esse ano já, início do ano, eu fiz a revisão da tese de um colega de trabalho, né, da área de educação física, viu? E que o trabalho da tese dele foi exatamente a intervenção pedagógica da área, relacionando a educação física com as tecnologias, né, um trabalho que ele fez bem interessante com alunos de ensino médio. E, assim, ele lança a mão de vários autores que fundamentam essa questão do percurso metodológico do relato pessoal, né, com algumas variantes. Então, isso é perfeitamente compreensível, não é? Mas é diferente de quando você está construindo aspectos teóricos produzidos por outros, não é? Ou que você está olhando outros fenômenos, outras experiências, né, que não é? Atividades culturais, um fenômeno social, não é? Então, é importante manter essa impessoalidade, e aí o uso da terceira pessoa, ele cumpre bem esse papel, certo? E a primeira pessoa do plural também, nos dois casos, tá bom? Sérgio Gugel perguntou assim, quando for uma tese... Sérgio Gugel, no caso de mamografia, eu não sei, realmente. Brincadeira, da monografia. Eu imagino que você botou isso daí do celular, não é? Porque o corretor nos pega umas peças, né? Constantes. Da monografia. Ele corrigiu aqui, mas eu tô só para tirar onda mesmo, viu, Sérgio? Desculpe. Olha só, a regra da escrita acadêmica, a ABNT, é para qualquer trabalho científico. Seja um relatório de uma atividade, seja um trabalho final da disciplina, seja uma monografia, um artigo científico, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Valeu. Tá certo? Então, a regra, não é? Ela é constante, né? Agora, quanto a isso, gente, veja, são coisas que a gente aprende no fazer, não é? São coisas que a gente aprende, as questões mais básicas, essas como citação no meio do texto, citação final, como é que eu registro a referência bibliográfica lá atrás, né, nas referências e tudo mais. Tem os manuais, qualquer coisa a gente vai lá e consulta, e tem um dado também, frequentemente a ABNT muda uma coisinha aqui e ali, não é isso?
Por exemplo, uma coisa em função da grande quantidade do fenômeno, né, da informática, essa era da informação que a gente vive, né, mediada pelas tecnologias, pode ter muita coisa disponível na internet, ela mudou, por exemplo, a formatação das referências tem que ser toda alinhada à esquerda, até isso, exatamente por causa das referências retiradas de sites da internet. Né? Então, até isso, ela mudou. Às vezes é um detalhe. Aí você diz, poxa, mas que diferença faz? Quando você olha no aspecto visual, né, se você tem um monte de referências, se você bota justificado, aqueles buracos ficam enormes no meio do texto. Então, a BNT foi e mudou. Então, pela regra, as referências têm que ser alinhadas à esquerda, para evitar esteticamente, aqueles buracos enormes que ficam. Né? O que mais, gente? Vão falando. Vão pensando. Eu tinha falado para vocês eu falei na coesão textual, não é isso? Os conectores, não é? Em muitas situações, né, uma coisa que também no processo de escrita, né, e que ele é importante para a estrutura do texto, tem que se pensar, tá certo? E por qual motivo, não é? Exatamente porque em muitas situações, o texto deixa de ter clareza exatamente por falta de elementos de concatenação entre as ideias, né? De concatenação entre as ideias. Então, a gente aí precisa se debruçar mesmo na sintaxe da língua, né? Para perceber a estrutura, o que é que eu estou dizendo, a quem eu me refiro, não é? Essa ideia, ela remete para quê? Para quem? Tá? Deixa eu vou parar essa apresentação aqui, mas antes de pará-la, eu queria saber se vocês, olhando esse texto aí, se vocês teriam outra questão em relação ao processo de escrita. Se pode, se não pode usar esses 3 pontos entre colchetes, se é errado, se não é. Esse aqui? Exatamente. Pronto, então quando é que a gente usa isso? Então, isso aqui, a autora está nos informando que antes dessa informação que ela citou, tem mais texto que ela suprimiu. Certo? Então, ela não pegou a informação completa do que ele disse, ela pegou só esse trechinho, mas como ela citou a página aqui, ó, né? Então, ela fez isso aqui a partir da construção que ela faz. Ó. Além disso, assevera que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, etc. Até aqui. Né? Então, antes dessa informação, tinha mais texto, que para essa construção aqui não interessava para a autora. Então, por isso que ela colocou a reticência entre colchetes. A gente só usa isso nessa situação. Só no começo de frase, no meio da frase? Não, no começo, em qualquer, no começo, no meio, no final, a lógica do uso é essa, é que tinha um enunciado, tá certo? Completo, mas para aquilo que eu estou elaborando, eu não preciso desse enunciado todo, eu quero só uma frasezinha dele, uma partezinha. Então, eu coloco aquela partezinha e coloco a reticência com colchete para dizer que ali ainda tem mais texto. Se a pessoa tiver interesse de ver o que era que tinha, ela vai lá no original, porque tem a citação e tem a página, e ver se a pessoa tiver interesse de pegar a informação toda, entendeu? Então, imagine que você pegou o início do enunciado e o final dele. Aí você vai colocar no meio. A lógica do uso, desse uso é essa. Certo? Só se usa para expressar, para dar essa informação, né? Que havia
um trecho ali, um enunciado que foi retirado, que a autora não usou ele totalmente. Tenho uma dúvida. Diga, Bruna. Eu estava pensando aqui, que eu estava escrevendo também recentemente uma resenha crítica. Aí eu fui mencionar no corpo do texto mesmo, tipo, a autora tal no livro tal, aí eu coloquei o livro entre aspas, mas aí depois eu não sabia se tinha que colocar em itálico ou entre aspas, eu não sei, tipo, essa diferença. Se você colocar em itálico, não precisa colocar as aspas. No A caso, não um ser que substitui o o original outro, tenha aspas, tá certo? Entendi. Aí no caso, um pode substituir o outro? É. Entendi. Chique. Nesse caso de você citar o título. Entendi. Tá bom? Eu devo ter perdido aqui a explicação, mas quando a citação ela é indireta, que ela está recuada, ela precisa também vir com o sobrenome, o ano e a página, né? Não, a citação indireta você não recua, porque você só faz isso aí em citações diretas. Sim. A citação indireta significa que você tá simplificando, né? Você está falando as ideias da autora ou do autor com suas palavras. Você está se apropriando do conhecimento dele. Aí você basta colocar assim, ó, fulano de tal e o ano. Porque aí você informa para o leitor que ali não está está a ideia, não exatamente as palavras do autor, mas que você retirou, está lendo aquilo desse autor e daquele ano, da obra daquele ano. Você não precisa nem colocar a página quando faz citação indireta. Ah, sim, entendi. Entendeu? Você só põe a página mesmo quando você faz citação direta. Certo. E aí, nesse caso, né, imagine, se teu orientador, tua orientadora está desconfiado se realmente aquilo ali é desse autor mesmo, ele vai lá nas referências e olha as informações direitinho, né? O nome do autor, qual é a obra, o ano que você utilizou. Estou entendendo. Tem outra questão também. Estava pensando aqui, que eu estou analisando um texto que eu escrevi, aí eu tendo mais dúvidas. Ótimo. Então, eu vou citar um determinado trecho de um livro. Nesse trecho, a autora ou o autor, ele usa uma palavra com aspas, mas se eu for citar lá no texto, eu preciso colocar a citação entre aspas, né? Mas a palavra em si que a autora escreveu já tem aspas. Aí, tem algum problema essa aspas dentro da aspas ou tem uma regra para isso? Desculpa, Bruna, deu uma cortadinha aqui. Tu pode repetir essa última questão? Posso. Mas ficou meio cortadinho aqui. Eu acho que deu uma oscilação na minha internet. Tá, mas eu posso repetir. Por exemplo, eu vou pegar um trecho de um livro. Nesse trecho, o autor ou a autora escreve uma palavra entre aspas. Aí, se eu for citar lá no meu texto, eu vou colocar ela, no caso, entre aspas, mas aí a frase em si da citação que eu vou pegar já vai ter que estar entre aspas. Essa regra de aspas entre aspas, como é que funciona? Aí tem uma anotaçãozinha, tem também uma anotaçãozinha que a gente chama de apóstrofo, que você usa. Então, nesse caso, não é? Deixa eu só colocar aqui, ó. Tá bom? Eu vou usar aí o próprio chat, tá bom? Tá bom. E é bom mostrar, né? Então, eu peguei essa citação aí do texto, certo? Então, ó, imagine que você vai estar usando esse texto aí e vai citar essa parte todinha, a de Helena. Aí você faz isso, e aqui você bota isso que é o apóstrofo. Tá bom? Aqui, ó. E fecha. Entendeu? Eu acho que não tá. Pra mim não tá aparecendo, não. Pra você. Pra mim Aí, eu vou mandar agora. Pronto. Sim. Viu agora? Certo? Então, ó, aqui a autora, ela diz, além disso, assevera que, e coloca as aspas porque ela cita Antônio Cândido. Aí imagine você escrevendo e você vai pegar esse trecho todinho.
Aí é o trecho que a Estela escreveu. Aí você bota entre aspas, a partir da citação dela, e o que for citação de Antônio Cândido que ela usou, você usa o apóstrofo até o final, ó, aqui, e ponto final, e ao final você fecha com as aspas. Ah, que chique, amei, amei, amei. Obrigada. É assim que se faz. Diga. Eu tenho uma dúvida sobre isso aí agora, da citação. Aí, na escrita acadêmica tem tipo uma convenção, né, que não é tão legal você fazer uma citação da citação, é tipo, perde um pouco o valor, né, tipo, Sim. o interessante é a gente procurar a citação original e discorrer a parte da citação original. Você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, posso. Olha só, veja. Imagine você está fazendo um trabalho sobre teatro do oprimido, certo? Aí você vai fundamentar e se utiliza de um monte de comentadores, não é? Comentadores de comentadores, mas você não usa uma obra original do próprio Augusto Boal ou daqueles estudiosos, daqueles que mais se debruçaram sobre a obra dele, certo? Sobre o teatro oprimido, tá bom? Isso aí é um problema. Por quê? Porque você precisa, para um trabalho minimamente, você ir naqueles autores, né, que originalmente fundamentam, né, ou se debruçam sobre aquele processo, ao invés de pegar não sei quantos artigos, trabalho de comentador. Isso é uma coisa. Aí, realmente, isso é importante. Mas, veja, imagine que você, nesse caso aqui, você não conhece Antônio Cândido. Aí você tem acesso a essa resenha aqui, né? Ou então a um outro livro de alguém que cita Antônio Cândido. É isso? Aí você vai lá no coisa, mas você não leu Antônio Cândido. Você não leu, então isso não adianta, isso é desonestidade intelectual. Se você vai lá e lê Antônio Cândido, ótimo. Mas se você não leu e pegou só a citaçãozinha, foi lá verificar que realmente tinha citação, mas a sua fonte não foi ele, a sua fonte foi essa autora aí que comentou. Então, coloque. Tá bom? Então, veja, quando você usa determinadas categorias, né? Por exemplo, eu participei de uma banca de qualificação, né? De uma pessoa na área da educação que o tempo todo utilizava da categoria de hegemonia, né? De cultura e tudo mais. Essa é uma categoria de análise do Gramsci, e era uma dissertação do mestrado. Então, assim, foi uma coisa que eu chamei a atenção. Então, o que falava sobre a hegemonia era a partir de trabalhos acadêmicos de outros que utilizaram essa categoria. Né? Diz, poxa, aí tem que ter pelo menos uma obra do Gramsci em que ele trabalhe isso para que a pessoa estude, entendeu? Mostre que foi lá na fonte e viu realmente como é que ele constrói aquela categoria de análise, tá certo? Então, é importante ter essa clareza. Não é interessante um trabalho acadêmico só ter comentador, né? Mas também não é interessante você não ler a obra, só ter acesso pelo comentador e querer pousar de erudito e colocar lá a citação sem ter propriedade. No caso, eu não sei quem é que está mediando. Eu sei que 2 levantaram, Bruno, Alexandre, não sei se teve mais gente. Eu não estou vendo quem levantou primeiro ou segundo, não, viu, gente? Vocês medem aí. Vou falar primeiro eu. Vai, Bruno. Então, no caso, eu não me referia nem a essa citação dentro da citação. Tipo, eu vou ler aqui um livro que a autora ou o autor vai citar outra pessoa, pegar a citação dela, que está citando outra pessoa. Não era nem nesse sentido. Eu vou colocar um exemplo aqui, porque eu acho que pode ser que seja o mesmo caso, essa explicação que você deu aí no chat. Coloquei aí um trecho
do livro de Simone de Beauvoir. É nesse sentido que eu estou falando. Ela fala isso, eu quero citar esse trecho, mas no trecho tem tem uma palavra já com aspas. Ah, eu teria que usar nesse mesmo sentido que você falou? É o mesmo procedimento. Eu vou colocar aí, ó. Tá, Tá certo? tá, vou olhar. Agora tá Alexandre com a mão levantada. É isso aí, ó, que você vai fazer. Pronto, entendi. Então, o mesmo É procedimento, o né? mesmo procedimento, Tá, entendi. Obrigada. tá? Porque você tem que fazer o registro exatamente como ela fez. Ela deu destaque, né? Exatamente, colocou o termo entre aspas. Então, como você está citando e já tem o termo aspeado, né? Então, você usa coloca o apóstrofo. Ok, obrigada. Nada. Quem? Sim. Olhe, Alexandre, veja, primeiro uma observação, tá certo? Eu me alinho, não sei quem me conhece, sabe que eu tenho posicionamento, vocês já me conhecem muito não, mas meu posicionamento é bem esquerda mesmo, tá? Mas, do ponto de vista da produção do conhecimento, eu me alinho àqueles e aquelas em que eu acho que você tem que situar as pessoas dentro do seu contexto histórico, social e dentro do seu tempo, e não negar o que elas produziram. Tem que ser problematizado, lógico, não é? Agora, sinceramente, do mesmo jeito que se faz essa discussão no campo da literatura, por exemplo, com Monteiro Lobato, tá? Uma coisa bom, há discussões agora sobre a questão do racismo e tudo mais, que estão, que tomam a arena e que a gente, não é, faz questão de combater. Então, uma coisa é eu trabalhar com autores negros e negras, com a literatura, não é, ter primar por uma educação antirracista. Agora, isso não significa que eu vou negar, simplesmente escantear Monteiro Lobato, porque ele está lá. Eu não vou negar os meus alunos, porque, inclusive, eu estou me furtando a trabalhar um exercício de análise crítica da produção de um homem dentro de um contexto histórico que tinha determinadas ideias eugenistas e como ele foi adepto daquilo, não é? De analisar como é que essas ideias elas se manifestavam num texto, numa obra literária, por exemplo, né? Então, eu não vou furtar eu acho uma tremenda desonestidade, eu acho que é desonestidade, entendeu? Eu não posso simplesmente jogar o cara para debaixo do tapete. Aí, esse meu aluno vai lá na frente e ele vai dizer, poxa, aí ele pega, sei lá, o Poço do Petróleo, né? O Poço do Visconde. Se dá conta, diz, poxa, professora, mas olha, o livro da professora nunca falou desse autor. Quer dizer, eu não posso, o que eu quero dizer é o seguinte, por meus posicionamentos políticos, não é? Do mesmo jeito que nem por minha orientação religiosa ou qualquer outro tipo,
alijar outra pessoa de um conhecimento produzido, porque ela vai se deparar com ele de todo jeito. E aí? Não é? Mas, por exemplo, aí eu vou negar, quer dizer, todo mundo é cheio de contradições. Né? Por exemplo, o Lima Barreto, o Monteiro Lobato, por exemplo, foi um cara que começou a discutir, lá no início do século, a questão das condições das condições sanitárias do caipira, não é? Junto com outros, com Oswaldo Cruz, né, com esse povo da saúde que começou a fazer esse debate no Brasil. Aí eu me deparo com a crônica de Lima Barreto, não é? Que sofreu na pele discriminação, racismo e tudo mais. Numa crônica dele, ele discutindo o que eles estavam propondo. Em termos, a crônica de Lima Barreto diz, olha, o que Monteiro Lobato, ele elogia um livro de contos do Monteiro Lobato, né? Mas lá no final ele diz assim, olha, o que o senhor Monteiro Lobato está propondo, simplesmente como a construção de casas para substituir as casas de pau a pique, não vai resolver o problema. O que é que vai resolver o problema é superar o modo de produção capitalista no campo. Entendeu? Então, veja, eu não vou me furtar de discutir esse tipo de... Inclusive, posicionamentos diferentes, não é? Mas também foi alguém que lutou pelo petróleo, né? A campanha do petróleo é nosso, o cara se deu, o que a gente está vendo, né? Todo mundo sai em defesa da Petrobras hoje. Se não tivesse ele encabeçado aquele movimento, né? As primeiras extrações e explorações, desde lá atrás, estava todo nas mãos do capital estrangeiro, né? Era um cara também nacionalista nesse aspecto. Foi o cara também, né? Eu vou até mostrar para vocês, agora eu me empolguei para chegar, né? Aqui o famoso Lima Barreto, né? Está na minha lista de biografia. Lima Barreto, quando todo mundo virava as costas, né? O cara se endividou, entrou na depressão, entrou para o alcoolismo, para publicar a primeira obra dele, que a imprensa, a mídia hegemônica da época dele, né? Que só era o jornal impresso, mas silenciava porque ele era muito crítico, tinha uma escrita muito ácida em relação às instâncias de poder, mas foi o Monteiro Lobato, o eugenista Monteiro Lobato, que deu a mão a Lima Barreto, que publicou a obra dele, que viu nele a importância, que pagou os direitos autorais dele, coisa que quem publicou as obras publicou se aproveitando, né? E ele se endividou, pediu dinheiro emprestado para poder publicar o que ele produzia, entendeu? Então, a gente precisa problematizar até uma postura dialética, né, na relação com o conhecimento também e com os nossos autores. Câmara Cascudo foi início integralista, mas, poxa, estava lá, era um dos braços direitos de Djalma Maranhão, na campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Djalma Maranhão era comunista. Né? A gente sabe, aqui em Natal, vai negligenciar toda a pesquisa quando ninguém fazia pesquisa, valorizava a cultura popular, né? Mesmo com o trascurso conservador, com visão de cultura conservadora e tudo mais, mas foi alguém que fez o trabalho de formiguinha, anotando a mão, de conversar com o povo, com as pessoas, de colher, não é? De observar as diversas manifestações culturais, de alimentação, de tudo, e registrar, a gente vai jogar isso na lata do lixo por causa do posicionamento político do cara. Não é? É diferente, você não está tratando com um Hitler, que só fez matar, não produziu porra nenhuma, desculpa, não produziu nada, né? Só fez matar, só fez perseguir judeus, pretos e homossexuais, né? Não produziu nada. Você não vai... Nunca ninguém vai citar o nosso presidente genocida, porque ele não produz nada, o cara não pensa, ele está pouco preocupado com o povo brasileiro, por isso. Mas é diferente de você tratar autores desse modo, não é? Façam as críticas que devem ser feitas, né? Mas não rasgar a obra da pessoa por causa do posicionamento político, né? Aí eu lembro que Dom Helder Câmara também foi integralista, como Cascudo no início. Se a gente não sabe por que alguns jovens foram atraídos, não problematiza isso, não é?
mas depois virou o grande defensor, quando percebeu, né, para que se encaminhava, não é? Virou o grande defensor das causas democráticas e salvou muita gente dos porões do DOPS, né, da ditadura. Então, a gente precisa contextualizar as coisas. Não sei se eu me alonguei, gente, tomei um tempão, né, com isso. Certo? Agora tem isso, tá, gente? Também eu vou aproveitar para falar de outra coisa, que é exatamente com o referencial. Aí, isso, Alexandre, não significa que você tenha que usar só cascudo, não é? Você tem que, exatamente, se tem um cara aqui em São Gonçalo que está produzindo, falando sobre cultura popular, claro que ele tem que ser valorizado e tem que ser usado. Se for necessário no desenvolvimento da tua escrita, você fazer o contraponto, né, de visões, tem que se fazer. Olha, vou dar um exemplo. Uma amiga, eu acabei de comprar, né, uma amiga minha fez é professora do IF também, da área de artes, ela é das artes visuais, né? E ela é de Parelhas, da comunidade da Boa Vista, né? E ela fez um estudo do quilômetro da Boa Vista, a origem dela, da família, não é? E publicou agora, recentemente. Domingo, ela veio trazer o meu exemplar, eu comprei, está ali para ler. Mas o que é que ela fez nessa obra? Exatamente, ela vai para a historiografia todinha do Rio Grande do Norte. Se percebe, por exemplo, ela faz essa análise crítica dos escritos de Câmara Cascudo, porque, por exemplo, ele registra as carvalhadas, não é? As marujadas e tudo mais, as várias manifestações, que todas compostas por negros, mas em muitos dos escritos, né, sustenta que teve poucos poucos escravos no Rio Grande do Norte. Certo? Mas para ela dizer isso, para ela fazer essa análise crítica, ela precisa conhecer a obra dele, precisou ir lá ver o que é que ele tem escrito sobre isso, né? Então, ela não desconstruiu, mas dialogou criticamente com a historiografia potiguar, né? Muitos dos quais fizeram essa negação da existência de escravos, ou minimizando a existência de escravos no Rio Grande do Norte, e também, defendendo a tese de total exterminação dos povos indígenas, né? Que no Rio Grande do Norte não tinha mais índio. O próprio Cascudo tem coisa dizendo isso, que não tinha mais índio no Rio Grande do Norte. Né? Eu sou aqui uma originária Tapuia-Paiacu, por exemplo. Não é? E quantos de nós, tá certo? Então, logicamente que, dependendo do teu referencial, né? O nosso referencial teórico, ele também é fruto dos nossos posicionamentos, de como a gente vê as coisas, né? De como a gente se posiciona no mundo, não é? Mas, para estabelecer determinados diálogos, né? Eu não vou negligenciar outras produções importantes. Falar de cultura popular sem falar de Câmara Cascudo no mínimo, sabe, sei lá, nem que seja para criticar, né? Nem que seja para criticar, mas negligenciar a obra dele, eu acho, não tem como não. É uma lacuna grande. Mas eu acho também que a pergunta de Alexandre talvez tenha sido no sentido de que como referenciar essas pessoas que estão vivas produzindo arte, mas que ainda não têm um trabalho teórico fundamentado, lido, de muita... entendido para a academia como relevante. A prática é relevante, mas o trabalho teórico ainda não. Mas tem um trabalho teórico. Sim, tudo bem. Se tem, consegue citar. Mas quem não tem, como é que cita? Não, eu estou dizendo, mas mesmo não tendo escrito, tem um trabalho por meio da prática, tem uma reflexão a partir da prática.
Mas, gente, isso aí, olha, nós temos um recurso que, na época, por exemplo, que eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, eu usava, né? Já era tecnologia de ponta, aqueles gravadorzinhos que tinha aquelas fitinhas cassete desse tamanho. Certo? Não sei se vocês é dessa nova geração, mas talvez Tatiana tenha visto. Né, Tatiana? E tinha umas fitinhas cassete pequenininhas, que era um gravadorzinho pequeno de mão que a gente saía. Nada impede que se resgate essas pessoas que estão aí vivos fazendo cultura. Olha, vou aproveitar e fazer propaganda aqui, né, da nossa sardinha, tá? Quando eu passei no concurso do IF, eu fiz o concurso para Santa Cruz, né? Então, fomos eu, Pablo Capistrano, que vocês devem conhecer, e também é autor da peça, né, lá da Invenção do Nordeste, e é coautor. Vários outros colegas, né, e um outro, Wagner Oliveira, da área de informática. Quando nós chegamos em Santa Cruz, bom, a gente estava conhecendo a cidade, a gente não era do Seridó, e começou do Trairi, né, e começou a realmente conhecer, vivenciar a cidade, né, conhecer as pessoas, conversar, e a gente, nas discussões do grupo, né, que juntava linguagens, o pessoal de humanidades, a gente começou a pensar algumas questões, viu? Por exemplo, eu estava um mestre de Boi de Reis lá, mestre Antônio da Ladeira. E, veja, numa manifestação que é típica do litoral, e estava lá, em pleno semiárido, na região do Trairi, um mestre de Boi de Reis. É isso? A gente descobriu, tinha uma senhora que tinha publicado um livro, Dona Eudóxia Ribeiro, tinha publicado um livro, um romance em verso, gente, que ela criou, né? Ela escreveu. E sabe, Dona Militana, cheia que memorizou os causos, os romanceiros, tudo de não sei quanto tempo, nesses versos, nesse romance de Dona Eudóxia, tinha tantas essas referências, não é, de um passado ibérico presente na nossa cultura, como a modernidade. Então, você via uma princesa, sabe, tinha o ícone, né, do cavaleiro e tudo mais, e no outro momento dialogando com um Rio Grande do Norte e chegando o avião, né, com os elementos da modernidade, tá? O que é que a gente fez? Então, a gente fez vários trabalhos do ponto de vista projetos, não só no âmbito da sala de aula, mas, olha, a gente pensou para além mais, a gente criou um projeto que vocês podem acessar na página do IF, tem lá um galinho celta, que se chama Portal da Cultura Potiguar. E a gente começou a ir atrás desse povo entrevistar. E a ideia, hoje a gente tem clareza mais que está na dimensão de um museu virtual da cultura, né? A gente começou com o Museu da Cultura, mais o âmbito da cultura popular. Então, tá lá, você pode usar um registro, mas qual é a sua fonte? É a fonte viva, não é? Então, você vai dizer isso, olha, é o sujeito, não é? Aquele que faz a cultura, é o mestre Antônio da Ladeira, é o mestre Tião do Congo, lá de Ceará-Mirim, é ele que fala. Então, no projeto, por exemplo, a gente não age como atravessador do texto, nesse sentido de pegar o texto e a gente que escrever. Não, tá lá o vídeo, tá o autor, não é? Falando sobre sua própria obra, sobre sua arte, é ele que fala. A gente só organiza, apresenta, mas o texto é ele que fala, tá certo? Então, é uma tarefa, se vocês se interessam por isso, gente, vocês têm, assim, tem um legado aí para você deixar para gerações, que é fazer o registro, né, desse povo falando da sua obra, das suas manifestações, como é que ele vê a cultura e tudo mais, não é? Como é que ele se posiciona em relação ao que ele produz como obra. Isso não é negligenciado, né? Inclusive o texto acadêmico ele prevê isso a partir de depoimentos, né? Você registra lá, uma entrevista oral, não é? Feito em tal dia, tal data.
tá certo? Então, não há nenhum, do ponto de vista da produção acadêmica, ela não há nenhuma limitação para essas produções. A minha dissertação, por exemplo, bom, eu sou nascida e criada em Mãe Luísa, né, periferia de Natal. Então, a minha dissertação, eu me debrucei sobre o processo de construção das relações sociais dentro do bairro, né, muito ali, cravado no espaço urbano, vizinho dos 2 maiores bairros de elite da cidade, mas ainda mantendo relações bastante calcadas na afetividade, na relação de comunidade, né? Eu fui tentar entender como é que isso era possível. E, assim, tudo que eu procurava nos jornais ou coisas sobre registro escrito da história de Mãe Luísa, era a partir dos anos 60, só citava uma pessoa, que era o seu Nenel, que era o senhor. E seu Nenel nem era o morador mais antigo. E Mãe Luísa tinha gente chegado nos anos 40. Então, a gente tem informação que ela começou a se formar nos anos 40, ainda no período da guerra, né, depois com as grandes secas. E quem oficializou como bairro foi Djalma Maranhão em 58. Aí, como é que eu vou suprir essa lacuna? Fui atrás dos velhos do bairro. Fui às cegas, procurando informação com fulano chegou nos anos 60, mas fulano chegou em 58. Fulano chegou em 40. Eu encontrei gente que tinha chegado em 47, Mãe Luísa. Né? Então, essas pessoas que eu entrevistei, seus depoimentos, fazem parte do meu arcabouço teórico também. A história, são elas que contam a história do bairro antes dos anos 60, não é? Aí a gente não vai entrar, tem um lance da história oral, que você não vai entrar no juízo de valor, que se é verdade ou se não é. É a fala das pessoas. E aí você vai comparando ou suprindo as lacunas com outras fontes que você vai encontrando. Não é isso? Então, a citação é fulano de tal e o ano, e você pode botar lá, para isso, se coloca muito nota de rodapé, entrevista ou informação oral, ou então entrevista realizada, dia tal, do ano tal, com a data. Né, a coisa menos complicada de se fazer, é menos complicada do que a citação de livro, é essa da entrevista. Né? Agora, você tem que citar o nome da pessoa. Assim, né? Por exemplo, num trabalho no campo da cultura, é importante que cite o nome, né? Que esteja lá. Mas, por exemplo, há casos em situações de trabalhos sociológicos, por exemplo, com pessoas em situação de vulnerabilidade, ou coisa assim que não é legal. Aí ainda tem esse recurso de você omitir o nome e usar um nome fictício para preservar a identidade da pessoa. Né? Então, vejam que até isso a escrita acadêmica, ela prevê. Não é? Entendeu? Então, não há maiores complicações nesse sentido. Então, não se intimidem com suas pesquisas, porque o cara não está sacramentado num registro escrito, não. Se ele não está, vocês são os sujeitos para fazer isso acontecer. O registro dele primeiro vai ser no seu trabalho. Você vai estar dando, que foi o que Cascudo fez, gente. Não é? Se você pega os livros de contos, né? Tem os livros dos contos populares, ele coloca lá, contado por fulano de tal, em Areias, tal dia. Entendeu? Então, é isso. O que mais? Uma questão que eu estava pensando, tem alguma regra para colocar imagem, foto, essas coisas? A regra, primeiro, nessa era da internet, é você observar a autoria. Tem imagens que elas não são, o autor não permite que se publique, tá certo? Então, isso é a primeira coisa. Mas toda a vida, se você pega uma imagem que está disponível e tudo mais, você tem que citar a fonte de onde você tirou. Então, quando você coloca lá a imagem, por exemplo, no seu trabalho, sempre coloca assim, figura, por exemplo, figura 1, você vai organizando, né? Figura 1, e embaixo você coloca a legendinha, né? Sei lá,
Meninos Engraxates. Assis Marinho, eu lembrei desse Assis Marinho, Meninos Engraxates. Tá certo? E você puxa aí, coloca um rodapé, informando de onde você retirou aquela figura. Aí, no caso, só para finalizar, para não esquecer de dizer isso. Por exemplo, se a foto é sua, foi você que fez o registro, ou foi você que desenhou, que pintou, você coloca a referência, figura 2, coloca a legendinha e coloca assim, acervo da autora. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Ponto e acervo da autora, ou acervo pessoal, isso. Aí tem um tamanho que a imagem precisa, sei lá, uma formatação. Olha, eu vou ficar te devendo essa. Eu não sei se tem uma regra específica para estabelecer, não, né? Porque a gente vê muito variado nos vários trabalhos acadêmicos. Às vezes depende muito de como você está, do que você está trabalhando, né? Às vezes tem gente que coloca uma foto até que ela só permite determinado tamanho, mas às vezes tem gente que prefere, que usa em função do destaque da temática uma página inteira com a foto. Não é? Então, essa daí eu não sei se dizer se tem uma regra estabelecida de padrão, de tamanho para colocar. Mas no texto, né, se você opta por um determinado tamanho de foto, seguidamente é bom você manter o mesmo padrão. Não é? A não ser, então, assim, se você opta, eu vou começar um capítulo do meu livro, da minha dissertação, eu vou começar um capítulo, o capítulo vai ser uma fotografia ou uma imagem. Aí, o tamanho que você coloca aquela imagem, se a página toda ou somente no centro, você tem que padronizar em todas as aberturas de capítulos daquele tamanho. Né? No corpo do texto também, porque aí também tem uma questão visual, né? Você bota uma foto pequenininha no canto, outra enorme no outro, outra, não é? Aí não fica legal. Entendi, obrigada. O que mais, povo? Glaucio Câmara, conto de Trancoso, né? Pois é. Você estava falando quando eu citei o livro de contos, é? Ixi, tem demais. Mas é isso, gente. Imagine a falta de registro. Essas histórias se perdiam. Não é? Antes, imagine o povo rodeado sob a lua cheia, não é? Com a fogueira em volta, contando histórias. Não é? Então, quando se inventa a escrita, não é? Entendi. Quando se inventa a escrita, então, você dá voz a quem contou, você não sabe, ele não é o autor, por isso você diz, é contado por fulano, porque no conto popular você não tem uma autoria, né? Ela é uma produção coletiva, né? Está dentro da tradição oral. Mas você diz quem conta. Então, você está dando voz àquele sujeito que preservou a memória daquela história. Não é isso? Então, a escrita, o registro, serve para isso. Não é? Nessa questão da citação de áudio, eu entendi. Mas em relação, por exemplo, citação de filmes, vídeos na internet, músicas, como é que se organiza? É o mesmo procedimento. Você informa no texto que aquela informação que você está dando foi retirado de um vídeo produzido por fulano de tal, ou do filme tal, e tudo mais, entendeu? Aí você cita, você coloca lá no rodapé, tanto você pode botar no rodapé, não é? As informações, por exemplo, se você é do tempo dos dinossauros e tem aquelas fitas cassetes, né? Ou se você tem um DVD, ou se você pegou da internet, né? E lá nas referências coloca tudo também, não é? A questão das referências, por exemplo, hoje simplificou, né? Porque antes a gente tinha que colocar, por exemplo, as citações organizadas das entrevistas, a gente tinha que separar o que era a fonte documental. Então, por exemplo, se você pesquisava um documento, uma lei, né? Que está lá no arquivo da prefeitura, escritos antigos, né?
Então, você tinha que separar o que era fonte documental, o que era coisa retirada de jornal, e depois colocar a bibliografia, que era os livros usados. Hoje, não. Então, isso simplificou. Você joga tudo em ordem alfabética, independentemente se é primeiro vídeo, se é internet, se é livro. Você pega por autor, né, por ordem alfabética, e coloca lá nas referências ao final. Diga, Glaucio. Glaucio Câmara levantou a mão. Foi. Não estou te ouvindo, Glaucio. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Desculpa, é meu fone. Eu fiquei refletindo aqui após toda essa problematização em torno dessas referências, principalmente sobre as narrativas e as oralidades. E eu lembro que no início da sua apresentação você falou que esse campo da academia era um campo que também, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é sempre colocado essas referências das culturas populares, principalmente na academia, no campo da coletividade ou do domínio público, né? E é uma coisa que eu venho observando há algum tempo, porque é minha área de atuação, de trabalho, de pesquisa, de que realmente a gente precisa, claro, que eu acho que isso é um trabalho a longo prazo, e para inverter essa situação não é do dia para a noite. A Câmara Cascudo está aí, como foi bem citado por você, e a gente está nesse caminho também tentando trazer essas vozes, essas lembranças, porque alguém contou, mas esse alguém, por não ter uma fundamentação ou por não ser visto como, de repente, um acadêmico ou alguém muito ilustre, às vezes não se dá as devidas referências que deveria ter, né? E aí, assim, eu acho que é um cuidado mesmo nosso e fazer com que essas pessoas elas sejam vistas, né? Porque eu acho que o meu trabalho tem mais referência do povo que não está nos livros, do que propriamente autores. Assim, eu tenho lido muita coisa, claro, tem me ajudado muito. É sobre o que teu trabalho, Glaucio? É sobre cultura popular e é sobre o Congo, que é uma manifestação dramatúrgica, e eu venho trabalhando, discutindo sobre isso, pensando, anotando, e pretendo que ele seja o meu trabalho final da monografia. Porque tem muito de teatro, tem muito de música, tem muito de dança, tem muito de literatura, de oralidade, então assim... A gente entrevistou o mestre de Congo, que ele faleceu já, infelizmente, lá de Saramirim. Se você entrar no portal, para você ver, né, gente? É o portal do RN, portal da educação do RN? Não, é portal da cultura potiguar, é na página do IFRN. Quando você entra na página do IFRN, aí no lado esquerdo tem um galinho celta. E uma coisa que a gente observa, que até isso, na página, ele fica um cantinho, é um íconezinho pequenininho, né? Passa imperceptível, se você não observar direitinho. Tem um galinho celta, você clica lá e dá para o portal. E olha o que a gente passou. A gente começou esse trabalho todo, passaram 2 gestões da reitoria e a gente brigando, dizendo, olha, a gente não pode depender de projeto de extensão, né? Porque no IFRN não é como a UFRN, que tem mais possibilidades de bolsa, né? É mais reduzido. Eu digo que isso tem que ser um projeto sistêmico, porque ele não tem fim. O que a gente propõe, a gente só vai agregando e vai alimentando, a gente vai mapeando as pessoas, né? Identificando essas manifestações da cultura no Rio Grande do Norte. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, chegou um momento que aí uma colega que eu não conhecia, eu recebo uma mensagem no WhatsApp e diz, olha, Aparecida, eu sou professora lá do Campo Santa Cruz, a diretora me deu o seu contato, é que eu estava trabalhando, a professora de artes, né, com os alunos, e fui acessar o portal da Cultura Potiguar, e ele, o que é que está acontecendo? Que ele está fora do ar, eu levei um susto. Né? Eu digo, como que está fora do ar? Né? Porque realmente a gente não estava alimentando, porque a gente não teve pernas. Eu lembro que a última vez a gente foi bater em Ipanguaçu, dividindo uma diária. Assim, entendeu? Você tem uma ideia, né? E nem tanta estrutura que a gente precisava. E veja, a direção de TI simplesmente retirou do ar o portal sem conversar conosco. E isso a gente, com artigo publicado, com vários professores que utilizavam como ferramenta didática, né, como
parte de suas aulas, de gente acessava o último relatório que a gente teve, que o menino fez, de TI, o portal tinha acesso em todos os continentes, não é? As duas últimas que passaram, né? Tanto a de Belchor como a de Willis. Foi na de Willis que o portal foi retirado do ar. Não é? Quer dizer, aí você muda. Aí quando a primeira coisa, quando o nosso reitor eleito assume agora, né, depois da intervenção, a gente marcou a reunião em janeiro. Direto, não, a gente recebe, foi lá conversar. Não, tem certeza, faça o projeto, manda para a gente. E isso desencadeou a gente formar uma comissão e pensar uma política de memória, né, de museus do IFRN, para você ver como já mudou a perspectiva. Então, eu estou chamando a atenção para isso, veja como que se fosse, como é uma instituição, também um traço muito conservador por essa tradição, né, da formação tecnológica e tudo mais. Então, sempre as questões ligadas à arte, à cultura, né, e tudo mais, não são vistas como que se fosse, eu tenho certeza, se fosse um projeto de incubadora da área tecnológica, não tinha sido retirado do ar, não é? Porque aí usou o argumento que estava servindo de ataques para hacker, não sei o quê. Só que uma instituição tecnológica não manter uma página daquela simples, né? É muito questionável. Certo? Então, realmente, a gente tem essas questões. Mas a gente conseguiu reativar, ele não está arrumadinho, está lá as coisas, o menino, né, nosso companheiro que é de TI, que foi quem criou o portal, né, concebeu junto com a gente, e ele que voltou do doutorado, ele conseguiu pegar o material, colocar lá, não está arrumadinho como antes, como ele era, né? Mas se você procurar lá, você encontra. Você colocar em Ceará Mirim, tem o link lá e tem o Mestre do Congo de Guerra. Aí tá lá ele falando sobre a trajetória dele, né? Sobre a manifestação, como explicando, é interessante. Pronto? Era isso? A nossa mediadora. Isso aí. Amanda. Arnaldo Reizinho, é? Quem é que pediu para falar? Não, eu estou perguntando por Amanda. Aqui, tá? Tá. Estou aqui. Mais alguém quer falar? Senão a gente encerra. O Brandon vai ler uma poesia. Se mais ninguém quiser fazer uma pergunta. Eu tinha aberto um monte de coisa assim em pouco tempo, sabe? Questões de coesão, dos níveis de coerência, de gêneros acadêmicos e tudo mais, mas é assim, né? Eu fui levando a partir das necessidades de vocês. Não sei se atendi. Foi bom. Como é que vocês avaliam? É bom fazer uma avaliaçãozinha aí. Avaliação crítica. Para as próximas. Eu gostei, assim, é porque são muitas coisas, não dá para a gente compensar, sei lá, um semestre em uma noite, né? Ou 2 semestres, enfim. Deixa eu perguntar, vocês não têm língua portuguesa ou leitura e produção de texto no curso, não, na graduação? Jura? É uma disciplina optativa. E aí não é ofertada no departamento de artes. Não é ofertada, Herol. Faz muito tempo que não é ofertada. Na minha época, eu paguei no Centro de Ciências e Tecnologia, há 10 anos. A gente tem uma disciplina de metodologia, né, de metodologia de pesquisa, mas que é de 30 horas, então é correndo, assim. Mal dá para discutir questão de ética e tudo mais. No caso, por exemplo, no IFRN, se teve essa opção, todos os cursos de graduação, o que aconteceu é que antes era a língua portuguesa, né, mais voltado para elementos textuais nos cursos de graduação, especialização, e agora a gente alterou para leitura e prática textual, leitura de textos acadêmicos e científicos, né? Leitura e prática de textos acadêmicos e científicos, para ser algo mais direcionado exatamente para os textos acadêmicos e tudo mais. Foi o que a Amanda pagou na especialização,
Mas na especialização a gente lida também com as 20 horas. É diferente você ter um semestre todo trabalhando, né, com isso. Porque realmente a metodologia científica ela vai dar conta de outros elementos. O trabalho, né, com a língua ou com a leitura de textos acadêmicos, ele vai trazendo esses outros aspectos da construção do texto, da estrutura, né? Você vê como é que você constrói um parágrafo, né? As relações que estabelecem, que estratégias de linguagem você pode utilizar para construir. Isso aí, coisa que metodologia científica não dá conta. Não é? Mas, realmente, sempre vai ter, gente, essa dificuldade, né? É questão de prática, de vivência, né? De leitura também, eu acho que a Amanda sempre fala das dificuldades de leitura, né? De escrita e tudo mais, isso também advém da prática, tanto da leitura quanto do exercício da escrita, não é? Então, são cruciais. E, assim, ler várias coisas, né? Ler não só os textos da área, mas ler ler literatura também, conto, gênero, né? Vários outros gêneros, crônica, né? Assim como artigos científicos. Artigos, livros e tudo mais, né? Tanto literários quanto não literários. Então, isso ajuda a gente a ter maior proficiência, tanto na leitura como no processo de compreensão, né? Dos vários textos. Eu queria agradecer muito pelo encontro. Diga, eu acompanhei boa parte. No meio do caminho eu tive que sair para resolver um problema aqui no trabalho. Sim. Mas até onde eu acompanhei foi muito bom, porque são coisas que são simples, não é? Porque a escrita são coisas que são assim, escrever é muito simples, né? E tipo, são dicas bestas e assim que a gente não vê, tipo isso do recuo, por exemplo, né? Tipo da citação, do apoio, que quando você começa a escrever, você vê que é simples de fazer, de se organizar, de fazer esse recuo, de fazer. Então, a gente tem esse suporte, porque quase 2 horas de encontro já vai ajudar a gente em muita coisa, assim, em muitos processos de escrita, né? E como você falou, é prática, não é dom, é prática. Então, tipo, é fazendo e errando, tentando e se descabelando, mas fazendo, tentando fazer, né? Gente, vocês têm uma grande aliada, né? Que por muito tempo a gente não teve, né? Nós temos a grande aliada hoje, que é a internet. Então, olha, se você, por exemplo, tem a dúvida, até eu faço isso às vezes, porque e olha que eu trabalho com revisão de texto, faço a revisão de referencial bibliográfico, mas às vezes outra, você tem algumas especificidades que a pessoa botou no texto, né, de citar e disse, vixe, você bate aquela dúvida, isso é assim mesmo? Você coloca lá, ó. Então você coloca lá, citação, você, no Google mesmo, citação, entrevistas. Aparece a páginazinha da ABNT de vários anos e você vai lá e consulta, né? Então, assim, esses elementos, como o Judson falou, né, que são coisas mais... É como você tirar uma dúvida sobre a escrita de uma palavra no dicionário, né? Isso aí você faz por consulta. Agora, o que pega mesmo, isso aí eu vou finalizar dando esse recado, gente. O grande problema com que a gente se depara nos textos, na verdade, não são nem esses. Os grandes problemas são as dificuldades mesmo de construção de sentido. É a falta de articulação de ideias, sabe? De conexão. Não é? Então, isso é muito mais. Então, o grande problema não é ortografia, é exatamente a conexão de ideias, é você estabelecer, não é? Às vezes você pega um texto acadêmico, a pessoa tem uma página inteira, ela está dizendo um negócio e ela rodou e não acrescentou nada novo. Então, uma página de redundância, coisa que você tem resolvido em 2 linhas, para poder avançar o texto, entendeu? Então, quando a gente diz assim, a prática de leitura e da escrita, mas ler com a cuidado na percepção da construção dos textos, né? Como é que você diz,
não é? A nossa escrita, ela é muito particular, não é? Eu discordo de Judson que escrever é muito simples, não é não, requer um trabalhinho de elaboração, não é? E logicamente, né, gente? Nós primeiro falamos, a escrita, né, os padrões de escrita, eles são arbitrários, né? Não, né? Eles não correspondem à nossa gramática da língua falada, né? Então, são arbitrários por isso, são construções sociais. Então, a gente precisa, exatamente por isso que a gente vai para a escola para aprender, mas esse domínio dessa outra variante que a gente chama de língua padrão, né, que é utilizada para os artigos, para entrevista de emprego, para tudo no mundo, é importante esse domínio do ponto de vista da clareza da escrita, das relações de sentido, não é? Então, por exemplo, tem coisas, se tivesse outro momento para trabalhar, por exemplo, a questão da progressão discursiva, não é? Às vezes perceber como mau uso de uma vírgulazinha numa sentença, como você, assim, você muda totalmente a significação da ideia que você queria construir, não é? Às vezes uma conexão mal feita de um termo, não é? Então, a prática da leitura com a escrita, fazer, principalmente vocês que estão nessa fase agora, não é? De produção, assim, observando, né? Os vários tipos de construções, né? Como é que você pode dizer certas coisas, não é isso? E, assim, outra coisa que escrita acadêmica não é sinônimo de escrita difícil, não é? Muito menos. A escrita, segundo o padrão normativo da língua, não significa escrita difícil, né? Quanto mais clareza, acessibilidade para o entendimento, melhor. Quem acha que vai fazer um bom texto acadêmico, pegando a de dicionário, vai buscar, está muito enganado. Não é? Então, o lance do texto acadêmico é fundamentação. É como que você, realmente, se você teve um feeling de pesquisador, se você trouxe uma tese, que você fez a defesa, que você construiu a argumentação, né, a fundamentação direitinho, não é? Que você teve um percurso metodológico adequado para o que você se propôs, né? Se você atingiu os objetivos propostos, isso aí sim. Mas do ponto de vista da escrita, não é? Sejam leves, gente. Pode usar da leveza. Não é? Que é muito mais legal. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para a professora? Porque eu já vou começar a caminhar para o final desse encontro. Vou interpretar o silêncio como não. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter aceito o convite da gente. Agradecer a Tati pela iniciativa dessas oficinas à noite. Foi muito bom. E também as suas dicas de ouro vão servir muito para a gente. Semestre que vem, a galera aqui, talvez a maioria, vá pagar TCC. E vai ser de ouro essas dicas aí. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Amanda, pela mediação no início e por ter feito o convite a você. Obrigada, turma, pela presença. A Tatiane, a todo mundo, de verdade. Se quiser fazer mais uma última fala, adorei de verdade o encontro. Foi muito enriquecedor. Não, gente, só colocar à disposição, não é? Quando a Amanda falou, eu digo, não tem problema não, bora, a gente conversa assim. A gente, como professor, fica aí com a turma com que a gente não tem, né? Fica sempre naquela, poxa, mas será que a gente atendeu os objetivos mesmo? Era isso que a turma, né? Então, ela acabou se desenvolvendo por um caminho que totalmente adverso do que, como eu disse, né? Dos textos que eu tinha, do material que eu tinha já separado aqui para a gente discutir, para apresentar. Mas é isso, né? Como foi a necessidade de vocês, na verdade, a partir disso mesmo que foi se guiando, tá bom? Então, Tá ótimo. não, viu, Tatiane? Obrigada pelo convite, né? Pela confiança, não é? A Amanda me chamar, então é sinal de que foi positivo, né? Esse meu período de 20 horas na turma de especialização lá do IEF de teatro, não é? E a gente vai se construindo no caminho, não é isso? Muito também obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Fora Bolsonaro!
Bora, Bolsonaro, importante. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Boa sorte aí na estrada, viu? Nesse caminho. Cheiro, boa noite, gente. Boa noite.